Programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje falando sobre o combate e a prevenção das drogas no Brasil, um tema muito importante na agenda do dia, especialmente porque dados recentes divulgados pela Organização das Nações Unidas indicam que aumenta no Brasil a tendência do consumo de certas substâncias. Em outras partes do mundo, países têm conseguido reduzir e nós conversamos aqui sobre propostas, alternativas para poder mudar esse quadro. Conversamos com um especialista no tema, o presidente e fundador da Associação Intervir, Alexandre Araújo, que compartilha conosco a sua experiência no assunto. No bloco anterior, a gente falava a respeito desse consumo abusivo do álcool e de outras drogas, muitas vezes feito sem a percepção da pessoa que já está desenvolvendo esse quadro como uma doença crônica, mas não consegue ter consciência dele. Diante disso, como fazer, e aí recorro até à especialização que o senhor fez dentro da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, como a gente pode convencer uma pessoa que não quer ajuda, de que é preciso que ela busque algo para poder sair desse circuito, desse círculo vicioso que só vai trazer prejuízos a ela e a sua família? Bom, em primeiro lugar, é importante um dado. Em 100%, veja bem, 100% dos casos, quem procura ajuda é a família. É uma máxima na dependência química, um axioma, em que o dependente químico não pede ajuda, né? Às vezes, muitos familiares me ligam e falam: olha, ele me ligou e ele está pedindo ajuda, ele quer se internar. Eu falo: nossa, então o negócio deve ser grave, porque um dependente de álcool e droga, quando ele pede ajuda para tratamento, é porque ele esgotou todos os recursos. Ou ele está, a polícia está atrás, ou ele vai ser mandado embora do trabalho, ou a esposa está saindo de casa, enfim, né? Então, quem pede ajuda num primeiro momento, que percebe o problema e quer evitar, é a família. Então, todos os esforços no início do tratamento têm que ser focados na família. É muito importante a família procurar profissionais especializados que possam orientar os passos ao qual essa família precisa começar a praticar para levar esse indivíduo para tratamento. Essa intervenção orientada que a Associação Intervir ela organiza é justamente isso. Nós pegamos as pessoas centrais da vida da pessoa, né? São de 6 a 12 pessoas. Nós orientamos esse grupo individualmente e como eles têm que lidar com o dependente dentro de casa, fazendo com que ele vá direto para o tratamento. O que é importante? Nossa, quer dizer que o tratamento, então, no caso, ele praticamente não é para o dependente químico, ele é para a Não, sua família. é para a família. É porque dentro de uma família, vamos pegar meia dúzia de pessoas, né? Então, por exemplo, o pai tem raiva, a mãe tem pena, um irmão não está nem aí, o outro irmão chora, a tia quer ajudar, a avó também tem pena, quer proteger. Então, é uma orquestra onde cada um está com uma partitura. Um está tocando Beethoven, outro Mozart, outro Strauss. Então, a ideia é você colocar todas essas pessoas num local e padronizar essa linguagem. Porque o dependente químico, com o pai ele tem um discurso, com a mãe ele tem outro, com a Ele tia ele vai tem outro, jogando com a ele situação. vai jogando com a situação. Então, a primeira medida a ser tomada é aprender a barrar esse jogo, não deixar ele jogar com a família. Como surgiu a ideia de desenvolver um trabalho como esse, com a família aqui no Brasil? Esse trabalho, a intervenção orientada, ela é já aplicada há muitos anos nos Estados Unidos. E quando eu disse no início do programa, eu procurei me especializar nessa técnica, inclusive com um americano que já aplicava essa técnica nos Estados Unidos, porque era muito grande, era grande a minha angústia em ver aquele discurso, ele precisa chegar no fundo do poço, porque chega no fundo do poço, mas é um preço muito alto, então tem como você evitar. Essa técnica, ela é justamente isso, você treina a família a fazer com que o indivíduo chegue a esse fundo do poço de uma maneira a qual ele ainda possa ser ajudado. O último estudo que teve feito pela Unifesp a respeito de família, ele indica o seguinte, que 70% das famílias procuram internação quando sabe que o familiar está usando droga. Isso é ruim,
Isso é ruim, porque quando você interna, por exemplo, esses dias uma mãe me ligou me dizendo que a filha dela, de 19 anos, tinha acabado de sair de uma internação e que fazia 7 meses que ela estava usando drogas. Isso é complicado, porque a internação deveria ser o último recurso. Existe uma série de recursos anteriores que podem ser usados antes de chegar à internação. E no caso da estratégia da intervenção com a família, quais são os resultados que vocês têm conseguido? São de 90%, porque a intervenção ela tem uma peculiaridade que é interessante. Essas famílias depois de treinadas, a gente põe essa família num local surpresa e cada um escreve uma carta. E o dependente químico ele vai para esse local e fica sentado no meio. E cada um lê a carta para ele. Essa carta ela é dividida em 3 partes. O quanto eu te amo, o que está acontecendo e por que eu quero que você se trate. Então seria uma coisa assim, por exemplo, filho, sua gestação foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Os 9 meses que você ficou na minha barriga foram os 9 meses mais felizes da minha vida e a do seu pai. Mas, filho, hoje te perder para a droga está difícil. Você chegou outro dia em casa vomitando, caindo. Eu tenho medo que você morra. Então, filho, poxa, pelo amor que a gente tem por você, vai se tratar. Então é um choque emocional que ele tem com essas 6 cartas, que são lidas por essa família previamente treinada. Só que a instituição já está reservada, o local para ele já está reservado, e aí normalmente ele vai. Se ele não vai, tem uma segunda carta, que é uma carta que a gente chama de ultimato. Olha, então a partir de hoje, aí cada um vai fazer o que pode. Olha, você não vai mais ter direito ao carro, você não vai ter mais direito a isso, não procura a tua tia, até que você aceite o tratamento. E aí quando a pessoa fala, tá bom, então vamos ver, né? E a família pratica aquele ultimato, aí a pessoa em uma semana ela vai se tratar. Ela vê que o negócio é sério. Então é uma técnica, 90% funciona que o indivíduo vai, e 10% funciona uma semana depois. No caso da família que está nos acompanhando, que tem, por exemplo, a suspeita de que o filho possa estar envolvido com o consumo de drogas, quais são as recomendações, como a família pode se cercar de providências para poder ter essa detecção precoce e até mesmo procurar ajuda? Olha, o que você está me falando é um serviço de utilidade pública, né? Porque assim, quando um pai ou uma mãe liga para mim e fala assim, olha, estou desconfiado que o meu filho está usando droga, normalmente já está usando droga há uns 2 anos, porque o primeiro ano e o segundo ano é uma fase de adaptação cerebral e orgânica. Então, dificilmente o Ele emite familiar sinais. pega. Então, já tem, porque começa, já vai para casa, usa colírio. Então, o importante, eu tenho utilizado com muito sucesso, muito resultado, os exames de urina toxicológicos. Eu tenho até em mãos aqui esse material, está disponível hoje aqui no Brasil. Isso. Ele é um exame simples, né? Essa placa, por exemplo, esse exame ele é de 3 drogas, maconha, cocaína e metanfetamina, que vem no crack, que vem na cocaína. Você coloca a urina nesse potinho e mergulha essa plaquinha na urina. Como um exame de gravidez, em 5 minutos ele te dá um resultado se a pessoa usou ou não, com uma fidelidade de 99% de uso. Bom, certamente a gente podia falar muito mais sobre esse assunto. Quem está nos acompanhando, quer saber mais a respeito dessa e de outras estratégias para poder apoiar algum familiar, algum conhecido que está envolvido com esse problema, quais são as suas dicas, formas de contato para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Olha, a dica fundamental é procurar ajuda com profissionais especializados. Certificar que a pessoa não só indique internação, porque hoje tem um grande número de clínicas. Você vê, há 20 anos atrás, nós tínhamos 200 clínicas de recuperação no Brasil. Hoje nós estamos com 4.500. Então existe aí um mercado e nem sempre a internação é indicada, né? Precisa ser feito um estudo de caso clínico, saber se é uso, se é abuso, se é dependência química mesmo. Então precisa checar esse uso, né? Saber se realmente é um caso de internação ou não. E isso
Para isso, é muito importante procurar um profissional especializado. Bom, Alexandre, gostaríamos de agradecer em nome da Legião da Boa Vontade a sua presença aqui hoje, colaborando com essa campanha que a instituição desenvolve já há muitas décadas nas suas unidades socioassistenciais, nas suas escolas, junto à população mais vulnerável, a famílias que moram em comunidades onde muitas vezes a exposição às drogas é muito grande, que é a campanha Não Use Drogas, Viver é Melhor, contando com o apoio de artistas, de personalidades, para poder justamente conscientizar a sociedade dessa mensagem de valorização da vida, que é uma constante também aqui na nossa programação. Em nome da LBV agradecemos, seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Tá, eu queria agradecer e deixar o endereço do site, caso alguém queira nos procurar, nos contactar, pode acessar o site www.intervir.org.br www.intervir.org.br e contem comigo quando for necessário. Vai ser um prazer estar participando do programa. Sem dúvida, vamos somar forças. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com Alexandre Araújo. Ele é presidente e fundador da Associação Intervir e também especialista no assunto da dependência química pela Universidade Federal de São Paulo. Esse tema é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições aqui do Sociedade Solidária. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.